1 Reis capítulo 6, verso de número 7, assim diz a palavra de Deus: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras ou nas montanhas, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa, enquanto a edificavam. E você diz amém por esta palavra. Queridos, se fôssemos listar, se fôssemos enumerar, se fôssemos pontuar as maiores construções da história, ou as maiores edificações feitas pela mão do homem, com certeza a construção feita pelo rei Salomão apareceria nessa lista, porque foi uma construção que com toda certeza marcou o seu tempo e marcou épocas, tanto é que estamos falando dela essa noite, e também lemos na Bíblia, principalmente no livro de Reis, Crônicas e em outras referências também citadas sobre essa grande edificação que foi o templo de Salomão, que na verdade feito por Salomão, mas o templo era de Deus, era a casa de Deus. Uma construção tão relevante, uma construção tão impactante, não poderia passar desapercebida aos nossos olhos, ao olharmos e analisarmos o texto bíblico para entender o processo, a forma como foi desenvolvida. E eu quero essa noite dar um tema para essa mensagem, e o tema é: construa como Salomão. Construa como Salomão. Por quê, pastor? Porque quando olhamos para a edificação que Salomão constituiu, fez, exerceu, nós encontramos lições extraordinárias, nós encontramos valores extraordinários, que eu quero, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, enumerar, elencar com os irmãos, para entendermos o que Deus quer falar conosco essa noite. Ao ler todo o contexto dessa tão importante obra, percebemos detalhes que podem fazer toda a diferença naquilo que nós estamos diariamente construindo. Sim, nós estamos em uma constante construção. Perceba, ao ensinarmos os nossos filhos, estamos construindo, sim, na mentalidade deles, valores que os farão bem-sucedido agora e também no futuro. Ao levantarmos pela manhã para as nossas obrigações diárias, estamos construindo, objetivando o quê? Uma qualidade melhor de vida para a nossa casa, para a nossa família, agora e também no futuro. Ao mantermos uma vida de oração, consagração ao Senhor, estamos construindo dia após dia uma vida mais pura, uma vida mais santificada, uma vida mais consagrada. O mesmo Salomão, em Provérbios capítulo 4, verso 18, ele diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, continuidade, mais e mais construção, até ser dia perfeito. Ao lermos a palavra de Deus de forma devocional, diária, constante, nós estamos edificando uma construção. Aonde, pastor? Na nossa alma, alimentando o nosso espírito. 2 Pedro capítulo 3, verso 18, a Bíblia diz: antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador. Essa expressão crescei, no original dá o sentido de construção constante, porque aquilo que você recebe hoje, você se alimenta hoje, nutre a sua alma hoje, mas amanhã você precisará de um novo alimento. Assim fora com o maná que Deus mandou para o povo no deserto. Aquele maná era suficiente para um dia. Havia ali alguns espertinhos que gostariam e queriam guardar para o próximo, mas estava apodrecido para o próximo dia, porque a provisão daquele contexto era para o dia adequado, era para hoje.
A comida de hoje não serve para outra ocasião, ela é para hoje. Isso é uma construção constante. Perceba, todos nós, como cidadãos, como indivíduos, estamos construindo ao longo da nossa vida valores, moral, ético, estamos construindo a nossa vida de forma econômica, patrimonial, estrutural e espiritual. Perceba, aqui nesse texto, nós encontramos um rei chamado Salomão, que vai construir. Mas pastor Cleiton, quem foi Salomão? Você sabe muito bem, Salomão foi filho de Davi, que assume o reinado em Israel, e o que é mais interessante, Deus vai dar a ele algo que não deu a ninguém. O quê? Antes de assumir, ou enquanto estava assumindo, no percurso de assumir, Deus fala a ele: pede o que você quiser e eu vou lhe conceder. Veja que Deus está dando um cheque em branco assinado para Salomão e diz: pede o que você quer. Ele poderia ter pedido fama, mas não pediu. Ele poderia ter pedido riqueza, mas não pediu. Ele poderia ter pedido a morte dos inimigos, mas não pediu. O que pediu? Pediu sabedoria. E sabe o que é mais tremendo? Por não ter pedido fama, Deus a deu. Por não ter pedido dinheiro, Deus concedeu. Por não ter pedido a morte dos inimigos, Deus o presenteou com um tempo de paz. Esse era Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 32, afirma que Salomão fora um homem muito sábio, e aqui eu quero elencar alguns detalhes sobre a vida dele. A Bíblia diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Salomão contribuiu com as páginas da Bíblia, escrevendo 3 livros, Eclesiastes, Provérbios, Cantares. O seu reinado foi marcado por um tempo de paz, um tempo pacífico, que totalizou 40 anos. 40 anos em que não houve guerra com a nação de Israel, 40 anos em que o poderio militar de Israel só crescia e não precisava ser utilizado. Seu reinado foi também marcado por um grande período de riqueza, de prosperidade. A sua arrecadação anual, segundo a Bíblia, era cerca de 25 toneladas de ouro puro, fora o que era cobrado em impostos, principalmente dos reis da Arábia, que se utilizavam de rotas passando pelo território de Israel para fazerem os seus comércios, para fazerem as suas negociatas, e pagavam tributos e impostos em ouro para o rei Salomão. Salomão foi tão poderoso, Salomão foi tão famoso, Salomão tinha tanta riqueza, que o seu trono era algo extraordinário. A Bíblia diz que o seu trono era de marfim, revestido de ouro puro, contendo 6 degraus, e em cada degrau, nas extremidades, a figura de 2 leões, totalizando 12 leões nos degraus, e nos braços do seu trono, a figura também de 2 leões, e claro, tudo do ouro mais puro que poderia existir. A Bíblia diz que todos os utensílios que serviam à mesa de Salomão eram de ouro puro, todos os pratos, os talheres, os copos, era de ouro puríssimo. A Bíblia diz que 6.700 quilos de farinha, 30 bois e 100 carneiros eram matados diariamente para suprir a grande mesa do palácio do rei Salomão. Salomão possuía uma frota de navios, que em cada viagem voltava trazendo o quê? Mais ouro, mais prata, mais marfim. Salomão, por ser o rei mais sábio da terra, pessoas do mundo inteiro vinham para ouvi-lo, queriam ouvir a sua sabedoria, queriam saber dos seus conselhos, e quando vinham, traziam presente. E o que traziam? Mais prata, mais ouro, mais marfim, vestimentas, especiarias, em algumas vezes até mesmo armas. Este é Salomão, um homem rico, poderoso e sábio, e que agora vai despender de um tempo da sua agenda, da sua rotina, para edificar, para construir a
casa de Deus, para estabelecer o templo do Senhor. Só que o que eu acho mais interessante, pastor Aguiar, é que Salomão não foi o idealizador do projeto. Não, Salomão não foi quem teve a ideia. A Bíblia vai nos apresentar que o seu pai Davi, juntamente com Deus, foi o idealizador do projeto. E sabe o que é mais lindo? Antes de morrer, Davi deixou alguns detalhes preparados para a edificação do templo. Primeiro, Davi escolheu o lugar. Quando ele pediu perdão pelos seus pecados, por ter contado os homens na nação de Israel, Davi foi ao encontro do anjo do Senhor na eira de Ornã, e o anjo chegou a Jerusalém para trazer juízo, para trazer justiça. Porém, o arrependimento de Davi encontrou graça através do seu sacrifício, e ele ordenou que o templo fosse construído naquele lugar. 1 Crônicas capítulo 21. Davi, além de preparar e escolher o lugar, também preparou materiais para que o seu filho pudesse usar na edificação do templo. 1 Crônicas 22. Davi acumulou enormes quantias de materiais para o templo. Esses materiais vieram principalmente das guerras vencidas por Davi, das batalhas vencidas por Davi, e a Bíblia não consegue dimensionar, foi inestimável todos os recursos que Davi agariou para a edificação do templo. Mas perceba, para ter todos esses materiais para edificar a casa, Davi lutou muito, Davi se esforçou muito, Davi batalhou muito, Davi se cansou muito e até mesmo sacrificou. Perceba, Davi escolhe o lugar, Davi apresenta o recurso, e agora Davi vai dar a planta do projeto. Olha que coisa linda, Davi vai entregar ao filho a planta do projeto. 1 Crônicas 28, Davi entrega a Salomão a planta, e junto com a planta a descritiva de todos os materiais, e todas as orientações sobre a mão de obra, como fazer com cada material. Seria uma obra grandiosa, seria uma obra magnífica. E agora Salomão vai começar a edificar. Aqui eu encontro a primeira lição que aprendemos com essa edificação, com a construção do grande rei Salomão. Ele não fez nada sozinho, ele recebeu algo do seu pai. Pastor, eu não entendi. É isso mesmo, o pai garantiu recursos para a construção. Davi venceu muitos inimigos, levantou muitos recursos, ou seja, Davi preparou o caminho para Salomão edificar. Não entendeu? Nós devemos ter essa convicção. O que temos não é mérito nosso, foi o pai que preparou. O que possuímos não é mérito da nossa escolaridade, nem tampouco da nossa formação ou da nossa conta bancária. O que temos, o que somos e aonde vamos chegar é tudo fruto do trabalho da mão do nosso pai. Foi o pai que preparou, foi o pai que arquitetou, foi o pai que conduziu, foi o pai que mostrou o caminho, foi o pai que venceu os inimigos. Era para você ter dado glória. Foi o pai que derrubou os gigantes, foi o pai que derrubou as muralhas. O filho vai chegar para executar aquilo que o pai já havia preparado. Eu vim de Deus essa noite liberar uma palavra sobre a sua vida, e se você quer, levante uma das suas mãos. Aonde você vai chegar, aquilo que você vai alcançar, as construções que você vai edificar, o pai já está garantindo o sucesso dessa empreitada. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Levanta o teu pé e dá o primeiro passo, porque o pai já preparou o caminho. Aleluia! Se você crê, pegue essa palavra, porque é de Deus sobre a tua vida. Seja a boca de Deus para quem está perto de você e diga: não para, o pai já preparou o caminho para você andar. Não para, o pai já preparou a planta do projeto. Pastor, mas o diabo está fazendo de tudo. Confia naquilo que o pai já te deu, porque é certo, é bom e é perfeito. Quem pode adorar? Aleluia!
Aleluia! Salomão vai edificar, mas o pai já deu as diretrizes. Ei, você que se acha a última bolacha do pacote, que as coisas não acontecem sem você colocar a mão, que as coisas não fluem sem você colocar o teu nome, só está dando certo porque o pai já preparou o caminho, só está fluindo porque o pai já fez o projeto. Executa o projeto. Tem muito crente que se frustra, se decepciona, se arrebenta. Por quê? Porque não executa o projeto. Ei, quer ser bem sucedido na sua casa, quer ser bem sucedido na sua família, quer ser bem sucedido na sua vida material, o projeto já foi te dado, a planta já foi te dada. Executa! Glória, glória, glória. Nunca esqueça, o que você tem é mérito do Pai, o que você vai conquistar é mérito do Pai, aonde você vai chegar é mérito do Pai. Os projetos que darão certo, mérito do Pai. O sucesso daquilo que você faz, mérito do Pai. Aleluia. Eu sinto a presença do dono da casa aqui essa noite. Eu vejo Deus rasgando os projetos do diabo na sua frente e dizendo: segue o meu que vai dar certo, segue o meu que está tudo certo, não precisa mudar nada, o projeto é do céu, vai dar certo, executa que vai dar certo. Salomão vai executar o projeto que recebe do Pai. Só que perceba, primeiro livro dos Reis, capítulo 5, nos dá uma informação valiosíssima. Qual? Escute, 1 Reis 5:2. Então Salomão mandou dizer a Hirão: bem sabes tu que Davi meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo da planta dos seus pés. Olha o verso 4. Porém, agora o Senhor meu Deus tem me dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mal eu encontro. Pastor, o que você aprende com essa construção de Salomão? Salomão vai edificar o templo, Salomão vai erguer a casa de Deus em um tempo de paz. O Pai já foi na frente, vencendo as batalhas, e agora vem o Filho, vai construir num tempo de paz, porque o Pai já venceu todos os adversários. Levante uma das suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Todos os inimigos que poderiam se levantar contra você para impedir o sucesso daquilo que você está construindo, o Pai está derrubando agora, o Pai está colocando por terra agora. Recebe essa palavra. Salomão vai construir num tempo de paz. O que vai ser edificado em Jerusalém vai ser edificado num tempo de paz. Não houve guerra durante a construção, não houve guerra durante o reinado de Salomão. Davi venceu muitos inimigos e garantiu um período de paz. Muitos querem construir, muitos até constroem, mas para chegar no final sacrifica filhos. Muitos até constroem, o projeto das suas mãos é lindo, mas no dia da inauguração a esposa não está presente porque foi sacrificada no processo. Muitos sacrificam todas as reservas da família por causa de uma ideia, esquece o projeto divino. Escute uma coisa, Deus manda te dizer: aquilo que Ele tem preparado para você construir não será marcado e manchado por guerras. Aquilo que você vai construir a partir de hoje será marcado por um tempo de paz.
pastor, mas por que eu tenho que crer nessa palavra? É porque você não serve ao rei Salomão, você serve ao rei Jesus. Ei, a Bíblia diz em Isaías 9:6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aquele que está garantindo a paz para a tua casa, a paz para a tua família, é Príncipe da Paz. E ele mesmo um dia fez menção de Salomão, não falou da sua riqueza, não falou da sua beleza, mas em Mateus 12:42, Jesus disse: Salomão é grande? É, mas aqui está quem é maior do que o rei Salomão. Pastor, por que é que eu tenho que crer nessa paz? Porque antes de Jesus subir ao céu, João 14:27, ele deixou algo. A Bíblia diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu profetizo: tua casa vai viver em paz, teus filhos vão crescer em paz, tua vida material vai ser edificada na paz. Quem recebe isso? Diga para quem está perto de você: se prepara para viver um tempo de paz que você nunca viveu. Remassui candere macandere vassuri andará macheia. Toda guerra que está na tua casa é quebrada agora. Todo levante que poderia vir na tua semana é dissipado agora. Você vai viver em paz, vai crescer em paz, vai produzir em paz, vai frutificar em paz, vai viver na paz. Tudo aquilo que tem tirado o teu sono é arrancado agora. E essa noite vai ser uma noite de paz. Pegue essa palavra. Aleluia. Céu e cai. Por 30 segundos receba essa paz. Sinta essa paz. Sinta, você chegou aflito, mas vai voltar para casa em paz. Bateu o cartão na sexta-feira, aflito, mas amanhã vai chegar para trabalhar em paz. Glória. Glória, glória, glória. Salomão vai receber o projeto do pai, vai edificar segundo aquilo que o pai preparou, vai construir em um tempo de paz. Mas Salomão precisa estar atento a um detalhe: o pai não providenciou tudo. Como assim, pastor? Deus, que é o nosso pai, não providenciou tudo? Não porque ele não possa, e sim porque ele não quer. Porque Deus não está criando filhos mimados, que recebe tudo quando quer, na hora que quer, e não tem esforço para nada. Davi batalhou ouro, prata, marfim. Davi batalhou ouro, cobre, prata, marfim, bronze, mas faltou um negócio. Diga comigo: faltou a pedra. E Salomão vai ser responsável de ir atrás das pedras. Salomão vai ter que dispor de tempo para ir atrás das pedras. Pastor, mas Davi conquistou muito ouro, já era suficiente. Mas aquela edificação, a sua base não poderia ser de ouro. Um metal nobre, um metal valiosíssimo, mas a edificação, para ter sustentabilidade e vitalidade, teria que ser de pedra. Salomão edificou com pedras, mesmo com todos os materiais que o pai providenciou, faltavam as pedras. Salomão vai à procura delas, e a Bíblia diz que elas estavam nas montanhas. Salomão vai atrás de pedras nas montanhas. Pastor, por que Salomão não foi para as cavernas? Por que Salomão não ficou no terreno baixo? Por que as pedras foram talhadas nas montanhas? Porque na sabedoria que havia em Salomão, ele entendeu que aquilo que dá sustentabilidade e garante o sucesso da obra por completo, não é de baixo, é de cima.
Orabá. O que está dando sustentabilidade para a tua casa não é de baixo, é de cima. O que está dando sustentabilidade para o teu casamento não é de baixo, é de cima. As pedras estavam nas montanhas, a estrutura estava nas montanhas. E você entende essa noite que tudo aquilo que está te mantendo de pé não é da terra e nem de baixo, é de cima. Teu casamento está sendo mantido, é de cima. Tua vida material não vai naufragar, porque o lado de cima está de olho, sustentando e abençoando. Quem recebe essa palavra, levante a mão para adorar. Salomão, pastor Aguiar, vai às montanhas e agora ele vai talhar pedras. Pastor, por que pedras? Porque Salomão sabia da relevância e firmeza desse material. As pedras na Bíblia aparecem em muitas ocasiões. Jacó em Betel fez um altar com pedra. Essa pedra aqui representa adoração. Israel, quando estava atravessando o Jordão, edificou no meio dele um altar de pedras. Essas pedras aqui representam gratidão. Elias consertou o altar que havia sido profanado pelos profetas de Baal. Consertou, orou e Deus mandou fogo. Essas pedras aqui representam arrependimento. Davi venceu Golias usando uma pedra. Essa pedra aqui representa armas para lutar. A água que saciou a sede de Israel no deserto veio de uma pedra. Essa pedra aqui representa providência. Jesus em Mateus 7 vai falar de duas casas. A janela é igual, a porta é igual, as paredes são iguais, porém o fundamento é diferente. Uma casa edificada na rocha, pedra. Outra casa edificada na areia. A Bíblia está dizendo a nós que a segurança de uma construção e de um edifício é determinada pela solidez da sua fundação. A segurança de um prédio não é determinada pelas janelas bonitas que são colocadas nele. A segurança de uma edificação não é determinada pelas portas mais belas automáticas que sejam colocadas nela ou nele. Não! A segurança estará sempre na fundação. Da forma que começa, do jeito que é lançado as bases. Se o alicerce estiver podre, quanto maior for o edifício, mais inseguro será. Muita gente se preocupa com os ornamentos de uma vida espiritual. Muita gente se preocupa com as belezas da torre, com as belezas do pináculo, com as belezas dos enfeites, e se esquecem que aquele edifício, ou que aquela estrutura, só está de pé, porque foi edificado sobre uma pedra, porque foi edificado sobre uma rocha. A Bíblia está dizendo que uma edificação segura é determinada pela solidez da fundação. Só que a Bíblia também diz, Jesus fala, que sobre as duas casas veio a tempestade. Não veio de forma desproporcional em uma em detrimento da outra, não. As duas casas foram alvejadas pela mesma intensidade de tempestade. Foi a mesma chuva, foi a mesma água, foi o mesmo vento. Porém, a casa que estava edificada na areia caiu, mas a casa que estava edificada na rocha prevaleceu. A Bíblia está dizendo que todas as casas um dia serão testadas. A Bíblia está dizendo que um dia todas as edificações passarão pelo teste da tempestade. E a pergunta que esse pastor faz a você: se a tempestade vir hoje, como está a tua casa? Se a chuva bater agora, como está a edificação da tua família? Que Deus possa ter te dado graça para continuar edificando a sua casa na rocha. Pastor, mas em que pedra eu devo construir os meus sonhos, os meus projetos, as minhas metas? Fique com o Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. 1 Pedro 2,4. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada pelos homens, mas para com Deus
eleita e preciosa. Quando Salomão vai edificar o templo em pedras, ele está dizendo: vou edificar naquilo que é sólido. Pastor, o que você veio pregar? Construa sua vida espiritual naquilo que é sólido. Oração é pedra, jejum é pedra, igreja é pedra, a palavra é pedra, congregar é pedra. Jesus olhou para Pedro e falou: tu és Pedro, mas sobre mim, essa pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Edifica a tua família em Jesus, edifica a tua casa em Jesus, e te prepara, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Diga para quem está perto de você: tua casa não vai cair se estiver em Cristo. Teus sonhos não irão cair se estiverem em Cristo. Seus projetos não irão cair se estiverem em Cristo. Edifica a tua vida nele. A presença de Deus é real no nosso meio essa noite. Salomão recebe o projeto. O pai prepara o caminho. Ele vai edificar num tempo de paz. Vai escolher pedras para dar base, sustentação. Só que a Bíblia vai dar um detalhe, e aqui eu começo a encerrar. A Bíblia diz, no versículo que lemos, que todas as pedras, quantas pedras? Todas, foram talhadas, preparadas nas montanhas, nas pedreiras. Se fazia o trajeto com elas, e quando chegava no local da obra, não carecia de nenhum ajuste. Quando chegava no local, não precisava ser modificada, vinha de cima, preparado. Meu Deus. Por que você está pensando, irmão, em mexer naquilo que já veio de cima preparado? Por que você está pensando em mudar as diretrizes daquilo que Deus já preparou e está pronto? Tem muita gente que se frustra, se decepciona, porque quer ajudar a Deus a cumprir o seu propósito. Deus, eu sei que o propósito que o Senhor tem para mim é aqui, mas olhando para o meu irmão, vendo como o Senhor conduz a vida dele, eu acho que a minha pedra pode ser um pouquinho mais ajustada. Pastor, o que você veio pregar? Não mexa naquilo que Deus já preparou. Não tenta alterar aquilo que Deus já determinou para você. Mas eu queria fazer diferente, eu queria ser como A, eu queria fazer como B. Não, a tua pedra já está preparada. Quando a pedra chegava, era só ser acimentada, era colocada no local. E a Bíblia vai dizer: som de martelo, som de martelo, de ferro, marreta, não se ouviu, enquanto a casa de Deus estava sendo edificada. Pastor, demandou muito trabalho? Muito. Pastor, demandou muitas horas de serviço? Muito. E demandou confiança daqueles que estavam erguendo aqui para com aqueles que estavam talhando lá. Igreja, culto, congregar, demanda confiança de quem está talhando aqui, de quem está preparando aqui para ser edificado aí. Não havia divisão entre os construtores de Salomão, não havia guerra entre eles. Eles recebiam material preparado e confiavam: se veio de lá, está certo. Se veio de lá, está preparado, a gente só vai executar. Sabe por que tem muita gente, irmão,
que não flui, que não cresce, que não prospera, porque fica lançando dúvida naquilo que é talhado no altar, fica lançando dúvida naquilo que é preparado aqui. Ei, recebe a palavra, se alimenta dela, vive ela e te prepara para crescer. Não se ouviu barulho de martelo? Não. Marreta? Não. Ferro? Não. E o que aconteceu? Cresceu do mesmo jeito. Cresceu no silêncio. Pastor, o que você veio pregar? O que Deus está preparando para você, o crescimento que está vindo em sua direção, não precisa ser divulgado. O que Deus está preparando para você não precisa ser alarmado, porque tem muita gente que se preocupa mais em divulgar do que viver o que Deus está fazendo. Deixa de lado a divulgação e se abraça com o momento e viva o que Deus está produzindo em ti. Nós ministramos essa palavra no primeiro culto aqui. E eu já recebi uma mensagem no meu WhatsApp, pastor Alessandro. A irmã botou assim: pastor, a partir de hoje, #modo avião. Silêncio. Por quê? Porque existem batalhas que você vai vencer no silêncio. Olha para Jesus. Lucas capítulo 23, a partir do verso 8, a Bíblia diz que Jesus está em Pilatos. Pilatos identifica que ele é Galileu, manda para Herodes. Quando chega em Herodes, a Bíblia diz, e Herodes queria vê-lo fazia muito tempo, porque já estava sabendo da sua fama, e queria vê-lo fazer sinais, e interrogava Jesus de muitos modos, de muitas formas, e a Bíblia diz, e Jesus nada lhe respondia. Herodes queria ver sinal, Jesus deu silêncio. Herodes queria ver Jesus fazer prodígios, proezas, mas Jesus deu silêncio. Por quê? Eu entendo da seguinte forma: primeiro, Herodes queria show, Jesus deu silêncio, porque quem está vivendo um propósito sabe que os seus dons e talentos não é para agradar a plateia. Quem está vivendo no propósito do céu, do alto, sabe que seus dons e talentos não é para agradar o público e nem agradar a massa. O talento de alguém é para duas finalidades: edificar a igreja e glorificar o Senhor. Edificar a igreja e glorificar o Senhor. Edificar a igreja e glorificar o Senhor. Jesus dá silêncio, porque esse Herodes aqui é o mesmo Herodes que mandou cortar a cabeça de quem? João Batista. Ou seja, quando João Batista estava sendo usado por Deus para comunicar, Herodes tentou calar e por um momento silenciou. Agora, ele quer ouvir Deus falar, e Deus não vai falar, porque Deus não fala só quando eu quero. Deus não expressa só quando eu acho que tem que ser. Deus fala quando Ele quer, Deus fala quando Ele deseja, Deus fala quando Ele acha melhor. Herodes quer show, Jesus dá silêncio. Mas o detalhe final acontece depois. A Bíblia diz que Herodes coloca um manto aparatoso, em outras versões um manto resplandecente, zombando de Jesus, e manda para Pilatos. Aí a Bíblia diz que quando Jesus volta a Pilatos, no mesmo dia, Lucas registra, Herodes e Pilatos se reconciliaram. Irmão, isso aqui é algo extraordinário, porque a Bíblia está dizendo que havia um conflito entre Herodes e Pilatos, muito provavelmente pelo episódio que aconteceu em Lucas 13, que Pilatos autorizou matar galileus enquanto estavam sacrificando, e Herodes, por ser tetrarca da Galileia, se ofendeu e havia uma inimizade entre os dois. Mas Jesus passa na sala, não fala nada, e quando sai, deixa um ambiente de reconciliação. Pastor, o que você veio pregar? O seu silêncio causará o cessar de conflitos.
Por quê, pastor? Porque existem muitas guerras e você sabe que poderiam ter sido evitadas, mas você falou, argumentou e elas se elevaram. Mas a partir de hoje você entende, quando você calar, Deus vai falar e a guerra vai cessar. Quem recebe essa palavra? Existem guerras que são vencidas no silêncio. William Barclay diz: há momentos em que o silêncio é mais eloquente que as palavras, porque o silêncio pode dizer coisas que as palavras não podem. Pastor, mas me afrontaram. Silêncio. Pastor, mas me caluniaram. Silêncio. Pastor, estão me perseguindo. Silêncio. Quando você calar, Deus vai falar. Aprenda com Jesus. O maior de todos os projetos foi concluído no silêncio. Como, pastor? Isaías 53: como uma ovelha muda foi levada ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. Jesus tinha motivos para esbravejar, Jesus tinha motivos para sentenciar, Jesus tinha motivos até para amaldiçoar aqueles que o fizeram mal, mas ele ficou em silêncio, e por ter ficado em silêncio, hoje a igreja pode celebrar. Por ter ficado em silêncio, hoje a igreja pode adorar. Vença no silêncio. Pastor, mas estão batendo, fica em silêncio. Pastor, mas estão me oprimindo, aguarda em silêncio, porque há tempo de falar e há tempo de calar. Mas enquanto você cala, Deus trabalha, Deus fala, Deus age. Quem recebe essa palavra, glorifique a Ele aí. Então, a partir de hoje, em alguns momentos, faça como essa irmã que me mandou um WhatsApp, #modo avião. Existem coisas da sua vida que não precisam ser divulgadas. Existem projetos pessoais que você não precisa falar antes que aconteça. Porque, detalhe, se você fala antes que aconteça, provavelmente o inferno, inimigos, vão articular para fazer com que não aconteça aquilo que você está projetando. Agora, se você aguardar em silêncio e divulgar só no dia da inauguração, o que acontece na inauguração? O que aconteceu aqui. Salomão pegou o projeto do pai, executou como o pai preparou, porque há certeza e firmeza naquilo que o pai prepara. Ele criou, projetou, deu ao filho, o filho executou num tempo de paz, edificou com pedra, com aquilo que é sólido, que é firme, edificou no silêncio, sinal de reverência e adoração ao Senhor. E no dia da inauguração, a glória de Deus desceu, a presença de Deus apareceu.